Olá, graça eterna, paz eterna, igreja amada, igreja predestinada, igreja escolhida antes da fundação do mundo e comprada lá na cruz pelo precioso sangue de Jesus. Pastor da Fé Elias Santos com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna, uma ministração boas novas, uma ministração para edificação, entendimento, crescermos na graça e no entendimento das coisas de Deus. Amados, queridos, igreja amada, hoje nós vamos estar ministrando sobre Efésios capítulo 4, versículo 17. Nosso tema é santidade. Nosso tema é santidade. Vamos orar, vamos falar com Deus. Amém? Para que Deus venha estar me conduzindo, para que eu possa estar sendo a sua boca, sendo seu transmissor, para transmitir o que Ele quer falar para a sua igreja. Amém? Vamos falar com Ele nesse momento. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Eu te louvo, te exalto na beleza da tua santidade. Te agradeço por mais esta oportunidade de estar me dirigindo à tua igreja, me dirigindo aos teus escolhidos para estar ministrando a tua palavra. Usa-me, pois irei fazer uso da tua palavra. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça. Neste momento, só o teu Espírito, só o Senhor. Toda honra, toda glória te pertence. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Usa-me, Senhor. Usa minhas pregas vocais, minha mente e o meu coração para transmitir a tua igreja, a tua palavra. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amém, amados. Amém, santos. Então, nosso tema é santidade. Amém? Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, a igreja de Éfeso, capítulo 4. Esse capítulo 4 é muito importante, porque fala da unidade, né? A unidade da fé. Essa carta do apóstolo Paulo é uma das cartas mais importantes. Esta epístola ou carta do apóstolo Paulo, essa de Efésios, que foi escrita para a igreja de Efésios. Ele começa no capítulo 4 aqui falando da unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Então nós fomos chamados. A igreja de Cristo foi chamada. Então a igreja de Cristo não pode andar de qualquer jeito, porque a igreja de Cristo foi chamada. Chamada para ser religiosa, chamada para entretenimento, chamada para baderna, chamada para enriquecimento ilícito. Não. Chamada para ser parecido com Cristo. Nossa luta, a luta do apóstolo Paulo e a luta hoje de quem prega o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça eterna, é que Cristo seja formado nos filhos. Isso quer dizer o quê, pastor da Fé Elias Santos? Formado no caráter. Já pensou quantas pessoas que dizem que é crente,
Crente todo mundo é, né? Um é crente em Maria, outro é crente em José, outro é crente em Benedito, outro é crente em Buda. Agora, crente em Jesus Cristo, no Cristo ressuscitado, né? Quem é crente no Cristo ressuscitado tem que se parecer com Ele. Sede meus imitadores, né? Quando no capítulo 5 de Efésios diz: sede imitador de Deus como filho amado. Então, o crente em Jesus Cristo, o crente no Cristo ressuscitado, ele é imitador de Deus. Como filho amado, ele imita Deus. No andar, no falar, no agir. Amém? Então, a igreja de Cristo, ela tem que se parecer com Cristo. Está longe da religião aí fora, né? A religião aí fora não se parece com Cristo. Né? É ganância, é escândalo, é falcatrua, né? É uma baixaria. Muito pior do que fora, né? Acontece coisa pior do que fora. Dentro desses lugares acontece coisas piores do que lá fora, no meio das sementes do mal, né? Então, o apóstolo Paulo lhe diz: rogo vós, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Nós temos uma vocação e nós fomos chamados. 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Não é em ódio, em rancor, é em amor. Procurando procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Aí ele diz agora no verso 4, há um só corpo e um só Espírito. Um só corpo o corpo é a igreja de Cristo. Quando eu falo igreja, não falo nas paredes, nas catedrais, não. Falo no povo de Deus escolhido, reunido. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança. Um só Espírito, um só corpo, uma só esperança da vocação. 5. Há um só Senhor, não há 3, não há 4. Né? Quando fala em trindade, 3 Deus, isso é falso. Não existe 3 Deus. Eu sou pai, sou avô e sou filho, mas sou uma pessoa só. Então, Deus, o soberano, o maravilhoso Deus forte, Pai de eternidade, Ele não é 3. Ele é Deus, Ele se fez Filho e Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. Mas é um só Deus. Um só Senhor. Uma só fé. A unidade da fé. Não é 3 tronos. Isaías, lá no capítulo 6, ele vê um só trono. Então, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só batismo. Qual batismo? O batismo da cruz. Lá na cruz, os filhos de Deus escolhidos antes da fundação do mundo foram batizados. Lá na cruz, a igreja de Cristo, os filhos escolhidos, predestinados antes da fundação do mundo, foram batizados. Está lá em Romanos capítulo 6. Eu vou ler para não deixar nenhuma dúvida. Romanos capítulo 6, versículo 3, olha aí. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos-nos também em novidade de vida. Porque se fomos plantados
juntamente com ele, na semelhança, na sua morte, também os seremos na sua ressurreição. Amém? Amém, amados? Muito simples, muito claro, no Evangelho da Graça Eterna. É simples, é claro. Os homens é que tentam confundir. Então, versículo 6. Um só Deus, olha, um só Deus. Está escrito, irmão. Não adianta questionar, irmão Elias santo, e por que bater o pé e querer me perseguir? Não adianta, irmão. Um só Deus e Pai de todo. Um só Deus e Pai de todos os filhos, escolhido, predestinado, o qual é sobre todos e por todo, em todos. Amém? Agora vamos dar esse pulo aqui do 6 para o 17. Diz assim: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como também 17, né? E digo isto e testifico no Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo, eu digo isso e testifico no Senhor. Em outras traduções, né? Desmiuçando, digo isso e aprovo no Senhor. E o Senhor que conhece tudo, conhece o meu levantar, conhece o meu deitar, ele sabe se eu estou falando a verdade, se não estou. Né? É isso que ele está dizendo. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como anda também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Então não pode a pessoa que diz que teve um encontro de verdade com Cristo, se reconciliou com Cristo, andar como andava antes. Antes andava na ganância, antes andava na avareza, antes andava nas trevas, estava distanciado. Então, o filho teve um encontro verdadeiro com o pai e agora ele vai se parecer com o pai. A luta agora é que Cristo seja gerado. Andar com Cristo, se parecer com Cristo, ser imitador de Cristo, fazer o que Cristo fez, né? Dá para a pessoa dizer que é crente em Jesus Cristo e andar mentindo. Dá para a pessoa dizer que é crente em Jesus Cristo, andar comprando e não pagando. Dá para dizer que é crente em Jesus Cristo, andar como anda os filhos das trevas, a semente do mal. Não dá. Como é pelo fruto que se conhece a árvore. Pelo fruto que se conhece a árvore. Se uma pessoa que se diz crente em Jesus Cristo, anda praticando a mesma coisa que o mundo, que os mundâneos, que os filhos das trevas praticam, então que diferença há? Nós somos o tempero, nós somos o sal. Né? Então não podemos andar como andava antes. Andava antes porque estava na ignorância. Não estava. A lei veio para mostrar o pecado. Antes não era pecado. Mas depois que a lei veio para mostrar, a lei não veio para salvar, a lei veio para mostrar o que era errado, o que era certo, o que era errado. Porque antes eles não sabiam. Eles não sabiam o que era certo, o que era errado. Casava com várias mulheres e não sabia que era errado. A lei veio para mostrar. Antes faziam muitas coisas erradas, mas não sabia. Pronto, a pessoa, deixa eu dar um exemplo pequeno, um exemplo bem simples. Você vai passar por um local e aquele local é perigoso, mas você não sabe, você está inocente, né? Aí alguém te diz, olha, não passa por ali não, aquela quadra, aquela avenida ali, não passa, porque aquilo ali é muito perigoso. Aí agora você não é mais inocente. Se você passar por lá e acontecer qualquer coisa, você é culpado, porque você foi alertado, você foi avisado. Então a lei mosaica, a lei de Moisés, Deus deu a Moisés para mostrar o homem, mostrar o que era certo e o que era errado. Olha, não matarás, não roubarás,
né? Então, e a graça veio para salvar. A graça é a morte de Jesus, a benevolência de Jesus, a graça salvífica. Hebreus capítulo 2, versículo 14, olha, Hebreus 2, 14. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14. 2, 14. Olha aí, ó. Hebreus 2, 14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é o diabo. Então o Senhor, lá na cruz, ele fez a obra completa, até ele está feito, está consumado. Ele aniquilou o diabo, ele tinha poder, depois da cruz ele não tem mais poder, né? Ele não tem poder para fazer com que um filho deixe de ser filho. Ele não tem o poder de tirar a salvação. Porque é uma brincadeira que eles pregam por aí. Aí o irmãozinho se envolve com a irmã Jefinha, né? Aí se envolve, aquela coisa toda, e não casa nem nada, fica ali em fornicação, prostituição. Aí depois, o anjo é irado com ele, né? O anjo irado, aí vai lá, apaga o nome dele, né? Aí irmão Joãozinho depois vem na congregação e se reconcilia, pede perdão, aí o anjo vai lá e corre lá, e o anjo vai lá e acende o nome de novo, escreve o nome de novo. Isso é brincadeira, né, irmão? Salvação, salvo uma vez, salvo para sempre. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que Deus dá, Deus não toma. Então, porque a obra foi completa, porque ele não pode ir de encontro a ele mesmo. Ele já escolheu antes da fundação do mundo. Escolheu os seus filhos, predestinou, santificou. E lá na cruz ele comprou, justificou, tudo lá na cruz. Agora, como filho, ele tem que ser gerado em mim. Como filho, Cristo tem que ser gerado em você, no seu caráter, nesta carne. Estamos nesse corpo ainda, mas não pertencemos a esse mundo. Então nós temos que andar e as pessoas têm que perceber quem nós somos. Aquele verdadeiramente é diferente, aquela é diferente. Ele compra, paga, ele é diferente. O falar dele, o falar dela, né? Eles dão fruto, é pelo fruto que se conhece a árvore, né? Então, 18. Entenebrecidos no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, para a dureza do seu coração. Olha aí. Os quais, havendo pedido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez, cometeram torpes impureza. Mas vós não aprendeste assim. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Nós não aprendemos assim com Cristo. A tendência é os filhos parecer com o pai, né? Os filhos parecer com o pai. Então nós temos que, Cristo tem que ser gerado em nós. No nosso caráter, nós temos que se parecer com ele. Né? Você vê que quando Pedro chega no templo ali, aí reconhece, diz, olha, aquele ali andou com Jesus. Então quem anda com Jesus, quem está com ele, se parece com ele. É imitador dele, não se parece com o mundo, com as coisas do mundo. Se parecer com Jesus, é querer o que Jesus sempre quis. É amar, é perdoar, é matar a fome de quem tem fome, é andar dignamente, é não se embaraçar com as coisas deste mundo, né? Porque tudo isso é passageiro, irmão. O apóstolo Paulo disse, quando eu era menino,
fazia coisa de menino, pensava como um menino. Hoje deixei de ser menino. Então, o Filho de Deus não pode se embaraçar com as coisas desse mundo. Ele tem uma missão. Nós temos uma missão. Pregar o Evangelho. O verdadeiro Evangelho. Não é o Evangelho das fábulas, Não, é o Evangelho de Cristo, da graça eterna. Crescer na graça e no conhecimento. 21. Se é que tendes ouvido, e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus Cristo. Se é que tendes ouvido, e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. O trato passado, quando estava distanciado de Cristo, quando não conhecia, estava na ignorância. O homem, a mulher, quando estava na ignorância, distanciado de Cristo, fazia o que dava na telha, como dizia meu avô. Né? Hoje não. Hoje os filhos se reconciliou com o pai. Hoje os filhos sabem que não é órfão. Se reconciliou. Então tem que andar como Cristo andou. Cristo tem que ser gerado nos filhos, no caráter, na personalidade. Que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem. Se livrar, se despir desse velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. E se corrompe pela concupiscência do engano, das fábulas, das heresias. 23. E vós renoveis no espírito do vosso sentido. No entendimento, né? Fala no entendimento. E vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, que é a nova criatura, né? Foi feita lá na cruz. 25. Pelo que deixai a mentira, olha aí, o que eu falei no início, deixai a mentira. Então o filho não pode andar mentindo aí, andar mentindo, andar com vergonhice. E é filho de Deus andando desse jeito? É crente em Jesus desse jeito? Pode ser crente, né? Crente em tudo aí, em qualquer coisa aí, menos em Jesus Cristo. Andar com mentira, andar com... Né? Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo, à carne, não dê lugar à carne. Se você der lugar à carne, essa carne é corruptiva. Essa carne se corrompe. Se você der lugar a ela, você vai pegar o bonde errado, né? Não deis lugar ao diabo, não deis lugar à carne. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenhas que repartir com o que tiver necessidade. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Então, quem roubava, não roube mais. Hoje trabalhe com as suas mãos, viva do suor do seu rosto e compartilhe. Não seja avarento, não tenha um escorpião dentro do bolso, não deixar o com a mão fechada. Não. Né? Repartir. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Uma palavra torpe. Não é para sair da boca do Filho de Deus nenhuma palavra torpe. Mas só a que for boa para promover a edificação, para que de graça aos que ouvem, de graça, aquele que ouve, sinta graça, se alegre, diga, aquele verdadeiramente é diferente, aquela verdadeiramente é diferente.
Aquela não é diferente pela roupa. Não, a roupa está mostrando que ela é diferente. Né? Ela é diferente pelo caráter, ele é diferente pelo caráter. Temos que se preocupar com o interior também. Não só o exterior, mas o interior também. Porque você pode dizer algo, fazer algo que o homem não viu, teu líder não viu, mas Jesus viu. Deus viu. O maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, ele viu. Né? 30. E não entristeçais o Espírito Santo. O filho, quando pratica coisas que não deve, entristece o Espírito Santo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Nós fomos selados, o batismo, selado, lá na cruz. Amém? Selado para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós, do nosso meio, tirada do meio da igreja, do meio dos escolhidos, dos filhos de Deus. Toda amargura, toda ira, toda cólera. A pessoa, a gente fala com pessoas que se diz que são filhos de Deus, que são crentes. Porque eu não perdoo, porque eu sofri muito, porque isso, com ira, com cólera. Precisa se converter, precisa ter um encontro de verdade com Deus, precisa ter um encontro de verdade com o Pai. Até agora você não teve, até agora você teve um encontro com a religião, com o entretenimento, com o oba-oba. É muito bonito, a ver fulano pregar, a ver fulano cantar, é bonito, agrada o sentimento, mexe com as emoções, mas você não teve um encontro verdadeiro com o Pai. Precisa se reconciliar com o Pai. Toda amargura, ira, cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada do meio de vós, do meio da igreja, do meio dos filhos predestinados, escolhidos. 32 para encerrar. Antes sede uns para com os outros, benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém, meus amados? Perdoe. Quem perdoa porque foi perdoado. Quem ama porque é amado. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Nos dá força à tua igreja para andar dignamente como um filho amado. Pai, que possamos cada dia ser luz para o mundo, ser espelho, que cada dia o Senhor seja gerado em nós, que cada dia o Senhor seja gerado no nosso caráter, na nossa personalidade, que cada dia possamos se parecer mais contigo. Pai querido, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, graça eterna, paz eterna. Nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna.